Tudo funcionando, né? Bem, sejam bem-vindos ao primeiro evento online do Angular SP, graças ao nosso amigo Coronavírus. Esse é o nosso especial do Mês das Mulheres, e nada melhor do que um homem para apresentar o especial do Dia das Mulheres, correto? Só que não, pessoal. Obviamente, a gente tem 3 organizadoras aqui maravilhosas na nossa comunidade, e eu vou chamar elas para apresentar e guiar vocês agora através desse evento. Então, sejam bem-vindas, meninas, se apresentem e eu vou. Até logo. E aí, pessoal? Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Alana, faço parte da organização do Angular. Eu sou a Kátia, também faço parte da organização. Eu sou a Mayara, também faço parte da organização do Angular SP e eu queria agradecer pela presença de todos aí. Valeu, hein? Isso aí, sucesso. E aí, pessoal, seguinte, nós da organização do Angular SP aqui, a gente sempre tem um tema como diversidade como premissa de todos os nossos meetups. E nesse mês dedicado às mulheres, mesmo com essa bagunça, o caos do coronavírus, a gente não poderia deixar de realizar esse evento maravilhoso dedicado às mulheres, certo? Então, lembrando, a gente tem o código de conduta, beleza? Então, se alguém se sentir desconfortável com alguma atitude, ou se a gente identificar alguma atitude inadequada, a gente vai tomar as medidas necessárias. Fechou? Então, vamos lá para a palestra dessas mulheres fodas, e a Kátia Lima vai apresentar a primeira palestrante para a gente. Beleza, valeu, Alana. Pessoal, boa noite. A gente pensou com bastante carinho nas palestras e nos palestrantes que a gente ia trazer para esse meetup, e a nossa primeira palestrante, ela atua em desenvolvimento, tanto back-end como front-end, back-end utilizando Java, Spring, no front o Angular, mas ela também tem experiência com Node.js, o Python, Ruby e AWS. E ela também faz parte da organização de algumas comunidades, como Dev Java Girls, Nerdzão, Perifa Code, One Makers Code. Bom, resumindo, ela é uma referência para a comunidade, e é uma honra ter ela aqui com a gente hoje, né? Ela está trazendo para nós a palestra de RxJS, Lifecycle Hooks e Event Binding de um Angular diferente. Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, e é com você agora. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, a gente consegue te ouvir. Acho que a tela não está compartilhando ainda. Acho que agora foi. Bom, hoje eu vou apresentar a palestra de RxJS, Lifecycle Hooks e Event Binding de um Angular diferente. Esse Angular diferente, basicamente, é o Angular que eu fui entendendo conforme eu fui estudando desse assunto. Eu estou mexendo com Angular há pouco mais de um ano. Atualmente eu estou atuando só como back-end, mas na minha última experiência eu estava bem mais mexendo com Angular no front. Vamos lá. Bom, eu sou a Camila Santos, eu trabalho como desenvolvedora back-end na AMI, que é uma fintech atualmente. Esse é meu QR Code, nele tem o link das palestras anteriores que eu já fiz, do meu LinkedIn, GitHub, Twitter, a maioria das minhas redes sociais está aí, vocês podem acessar e entrar em contato. Do que a gente vai falar hoje? Eu vou passar uma introdução a RxJS, tentar passar esse assunto de um jeito mais fácil, que às vezes na documentação não é uma linguagem tão clara assim para se entender. Vou falar de Lifecycle Hooks, que é basicamente a parte que controla o ciclo de vida dos nossos componentes, e o Event Binding, que é a parte que gerencia os eventos dos nossos componentes. Primeiro, o que é o RxJS? Bem
momento Wikipédia da vida, documentação. Ele é uma biblioteca para desenvolver aplicações assíncronas baseadas em eventos usando sequências de observables. O que é o observable? Basicamente, ele fornece um suporte para todo o universo da programação reativa dentro do RxJS para passagem de mensagens entre as partes dos seus aplicativos, podendo entregar valores literais, mensagens ou outros tipos de dados. Ele tem um tipo core, que é o observable, que ele seria tipo pai dos outros elementos do RxJS, e tem os tipos secundários, que são os schedulers, que ele controla quando um subscription, que eu vou explicar para frente o que é, recebe as notificações e quando ele vai entregar essas notificações. Ele tem as subscriptions, que é um objeto meio que descartável para a execução do observable, e tem o subject, que ele é um terceiro tipo de observable, que ele permite que os valores sejam transferidos para vários observers diferentes. Então, dentro do observable, a gente tem os schedulers, os subscriptions, os subjects e os observers. Bom, o RxJS, ele faz parte do projeto ReactiveX. O ReactiveX, ele é uma API para programação assíncrona com strings e observáveis, traduzindo que seria observables. Bom, essa é a carinha do ReactiveX. Ele tem para várias linguagens, tem para Java, que é o RxJava, que eu já tive um pouco de contato, porque eu trabalho com Java no back-end com Spring Web Flux. Então, pode ser tanto com RxJava, quanto com o Reactor, que é o que eu estou mais usando ultimamente. Também tem para .NET, para Clojure, para Go, para Groove, para Ruby. Enfim, para quase todas as linguagens mais frequentes no back-end também, você pode usar a parte do ReactiveX. O ReactiveX, ele é funcional. Então, quais as vantagens da programação funcional? Ela evita problemas com estados complexos, pois ela utiliza funções puras de input e output no fluxo de observables. As funções puras, elas têm o melhor controle do estado das nossas informações. Então, você não tem tantos problemas para gerenciar o estado de alguma informação. Então, a grande vantagem da programação funcional e do paradigma reativo é poder fazer uso dessas funções puras nos seus dados. Menos é mais, com o uso de operators, a gente reduz o código complexo em poucas linhas de código. Os operators, basicamente, eles permitem a gente manipular essas informações, fazendo filters, fazendo maps, N operações. Mais para frente eu vou explicar o que é cada um deles. Ele tem async error handling, então o tratamento de erro vai muito além do simples try catch, que às vezes é acostumado em ter em outras linguagens. E a gente trabalha com a concorrência de um jeito fácil, porque por ele ser assíncrono, o processamento das informações recebidas e das requisições, ele ocorre de forma mais rápida, e os observables e schedulers, eles eliminam problemas de threads e sincronização. Então, a requisição numa aplicação feita de modo reativo, ela vai ter um retorno bem mais rápido, claro que vai ter N fatores, como, por exemplo, o back-end também, se ele for reativo, vai ajudar bastante. E questão de internet, outras questões de arquitetura, banco de dados, o jeito que a query está feita, mas realmente aplicações reativas, elas costumam ter um retorno mais rápido por trabalhar de um jeito assíncrono. Ok, falei tanto de reativo, mas o que realmente é essa programação reativa? Programação reativa, ela nasceu num documento que é chamado Manifesto Reativo. Eu acho que eu coloquei ele no final da talk como referência, se não coloquei, eu coloco aqui no comentário. Mas, basicamente, a programação reativa, ela tem alguns pontos principais, que um programa reativo ele tem que ser responsivo, ele tem que ser elástico, message-driven e resiliente. O que isso significa? Responsível, o sistema ele tem que responder em tempo hábil, se possível, a todas as requisições que ele receber. Então, ele tem que ter algum tipo de processamento assíncrono, que já é a base da programação reativa, para ele responder rápido e não ter tanto tempo de latência entre as requisições. Ele tem que ser resiliente, ele tem que permanecer responsivo diante das falhas que podem acontecer. Então, a aplicação não pode cair totalmente, ele tem que, nem que seja, vamos aumentar um pouco a latência, mas ele tem que continuar sempre ali operante, resiliente. Ele tem que ser elástico, que o elástico significa que ele vai permanecer responsivo diante de uma carga de trabalho variável.
Isso aí já teria a ver com a escalabilidade do seu sistema. Então, mesmo que ele tenha um aumento de uso muito grande, tipo um sistema na Black Friday, ele tem que continuar sendo resiliente e responsivo mesmo com esse tipo de carga. Sempre lembrando, vai ter N fatores contando com back-end, infraestrutura, se estiver hospedado na cloud, mas isso é um dos princípios da programação reativa. E aí tem que ser orientado à mensagem, message driving. As aplicações reativas, elas dependem da passagem de mensagens assíncronas para estabelecer um limite entre os componentes. Então, sempre entre um componente e outro, vai ter uma mensagem que vai ser passada com alguma informação, vai ter o observable, que fica literalmente observando o que está acontecendo no seu sistema, e isso vai garantir um acoplamento flexível, um isolamento dessas informações. Esse isolamento tem a ver com as funções puras, que eu falei no começo, e uma transparência entre as informações dos componentes para ter uma melhor resposta para o seu cliente. Aí, voltando para a questão do purity, das funções puras. Uma das grandes vantagens do RxJS é a gente poder criar funções puras que vão tornar o nosso código menos propenso a erros, pois a gente não vai ter interferência direta no estado das nossas aplicações. Então, sem RxJS, se a gente fosse fazer, por exemplo, esse contador, a gente em JavaScript puro, eu trouxe mais exemplo em JavaScript puro do que em TypeScript. Ele ia ter o let count como 0, ia adicionar um event listener e ia contar tantas vezes quanto que aconteceu isso. Com a RxJS, você ia ter o uso dos operators, você ia ter o scan, que ele funciona de forma semelhante ao map, que basicamente fica percorrendo a nossa sequência de ações para ler isso. Ia fazer um pipe para fazer essa contagem e usar o subscribe para se inscrever nesse evento da contagem e fazer esse evento funcionar. Acho que o link não está clicável, mas tinha um link aqui no Stack Blitz que ele abria e vocês iam conseguir ver a demo certinha. Tá, qual que é a diferença disso? Usando o RxJS, a gente isola o estado do contador, então a gente vai ter um estado separado, vai ter o from event do mesmo jeito, vai ser parecido com o event listener, você vai ter um pipe que vai separar isso e você vai dar um subscribe nesse evento, nesse estado do nosso contador para fazer essa leitura. O operador do scan, ele vai fazer o map dessas informações e o valor retornado do callback se retornará ao próximo valor exposto da próxima vez. Então, toda vez que ele for dar outro console log com esse valor, ele vai chamar o estado mais recente para falar qual que é o valor do nosso contador. O flow. O fluxo dos dados, ele é outra coisa muito importante na programação reativa. Por quê? Para melhor controle dos fluxos dos eventos, a gente tem vários operadores, que são aqueles operators que eu falei no início, para fazer o controle dos estados da nossa aplicação. Em JavaScript puro, voltando no exemplo do contador, a gente ia ter o contador 0, ia ter o rate de 1000, ia armazenar o último clique, aí ia ter um if para validar a data, N coisas, e ia ver, foi clicado tantas vezes. Um código até que simples. Em RxJS, a gente ia ter o from event do mesmo jeito, só que aqui a gente ia poder usar a função throttle time, não sei se é assim que se fala. Que o que a throttle time faz, basicamente? Ela emite um valor e ignora os subsequentes durante um determinado período de tempo. Então, por exemplo, você ia ter o contador, é que o link, não sei por que não está funcionando, mas tinha um link aqui com a demo funcionando. Aí, mas o material que eu vou passar para vocês vai estar certinho. Esse throttle time, você vai dar um clique no navegador, ele vai contar 1 segundo, e depois de 1 segundo só que ele vai disparar o próximo clique no contador. Então, esse throttle time, ele serve como se fosse um delay para impedir dessa informação aparecer. Então, ele vai ignorar as ações subsequentes durante um certo período de tempo, e depois que ele vai começar a disparar. Tá, um dos operadores do flow é o filter, que, como o nome já diz, ele filtra os itens emitidos pela fonte observável. Tem algumas coisas que eu estava tentando traduzir para o português, até para quem não tem tanto domínio assim do língua inglesa, só que aí, tipo, observable ficou observável, então, quando tiver observável, vai ser observable. Então, emitindo apenas aqueles que satisfazem um predicado específico.
Aí, em vez de trazer mais um exemplo de código para mostrar, eu trouxe o que eles fizeram, o que eles fazem por dentro dessa biblioteca. Então, dentro da biblioteca do filter, dentro daquele ponto filter que a gente chama, o que ele tem? Ele tem um filter que vai receber um predicate, um valor de algum determinado tipo, vai ter um index, que sempre vai ser um valor numérico, aí vai ter uma verificação se ele é booleano. Essa função aqui, ela é a zero functions, que a gente tem recentemente no JavaScript. Vai ter um boolean que, se determinada condição for booleana, ele vai emitir. Aí vai ter o disarg, que é algum argumento não obrigatório que você pode passar. O predicate, o que ele faz? Ele vai avaliar cada valor emitido pela fonte, vai ser um valor que você está passando no seu filtro, e aí ele vai retornar true se esse valor for o correto que você está procurando no seu filtro. E aí o retorno dele é um monotype operator. Esse mono, ele também tem no Java reativo, no Reactor, que basicamente qual é a diferença do mono? O mono, ele quer dizer que ele só vai emitir um dado, e o flux, que tem um exemplo mais para frente, o flux, ele exibe uma sequência de dados. Então, quando é um monotype operator function, geralmente é porque só vem um dado nessa retorno. E quando tiver fluxo, vai ser que ele tem mais de um tipo de dado. Aí aqui também vai ter um exemplo para vocês no Stack Blitz, vocês vão poder ver melhor. Outra parte que pode funcionar no Flow é o delay, que o delay também, como o nome já diz, são nomes bem intuitivos. Ele atrasa a emissão de itens da fonte do observable por um determinado tempo limite. Então, a mesma coisa, você vai ter o delay, ele vai ter a duração desse atraso, durante milissegundos, geralmente. Vai ter um scheduler, que vai ser o agendador dessa função, e o scheduler like, que ele vai ser usado para gerenciar os cronômetros que vão lidar com esse horário. Então, você vai ter um número no delay, que, por exemplo, eu quero que o delay seja de 5 segundos, então vai estar 5.000, por exemplo. E o scheduler like, você vai ter o gerenciamento que ele vai fazer desse comando. Então, dentro do seu ponto delay, quando você passa na sua requisição, ele está fazendo isso daqui por debaixo dos panos. E aí também vai ter o monotype operator, ele sempre só vai retornar um dado, e ele é assíncrono também, que esse retorno vai ser um outro observable que vai atrasar essas emissões por um determinado tempo específico. E aí tem mais um operator do Flow, que é o take. E o que ele faz? Ele emite apenas os valores de contagem emitidos pela fonte do observable. Então, aqui é a mesma coisa. Você vai ter o take, por baixo dos panos, passando um contador, que vai ser um tipo numérico. E aqui você também vai passar o monotype operator function já nele direto. Esse contador vai ser um número máximo dos próximos valores que ele pode emitir. Então, nesse exemplo que eu deixei para vocês verem, que eu não vou conseguir abrir agora, que o link não está funcionando, ele vai, por exemplo, eu deixei o take para 10. Então, até 10, ele vai contar uma determinada ação. Então, ele vai começar do 0, então, realmente vai acabar no 9. E aí, o retorno dele vai ser um observable que vai emitir somente o primeiro valor emitido desse contador, que é o limite dele. Outro operador que a gente tem no Distinct é outro operador que a gente tem no Flow, desculpa, é o Distinct, que ele retorna um observable, que ele vai emitir todos os itens emitidos pelo observable de origem que são distintos por comparação. Vocês vão perceber que o nome dos operadores são bem intuitivos quanto à função dele. Então, o que ele faz? A mesma coisa, ele vai ter o type, esse K vai ser uma chave seletora, que vai ser o que ele está comparando. Esse case selector também é a chave, ela não é obrigatória, vai ter o valor que você está passando. O flush, ele lança um observable, que vai liberar um hash set interno de um operador, aí vai comparar com qualquer tipo desse observable, e também retorna um único tipo, que é um monotype operator, que esse observable ele vai emitir os valores distintos que você pediu naquela determinada comparação. A outro ponto importante da programação reativa, além da parte de controle de fluxo, é a parte de valores, que a gente pode transformar os valores que são passados através dos nossos observables. Então, com o JavaScript, a gente vai ter um contador de novo, vai ter o limite de 1000, vai ter a data, aí vai ter um monte de validação, e esse daqui do cliente X, ele validava a posição
do eixo X que você estava clicando no mouse no navegador. E aí ele colocava qual que é o último clique que você deu no navegador. Com a RxJS, fica bem menos linhas, vocês podem perceber. Você também vai importar o throttle time de novo, que vai ser a parte para atrasar o tempo. Então, tudo operadores do RX Operators. Então, quando vocês forem importar as bibliotecas, vocês sempre vão ver que elas vão sair sempre desse mesmo pacote. Aí você vai emitir um evento que vai passar pelo map, vai passar pelo scan e vai ter o contador do client X, que vai contar quantos cliques que você deu. E aí dá um subscribe nesse evento do contador dos cliques e dá um console log com isso. Aí também tem um exemplo para vocês verem nos slides depois. Outra funcionalidade dos values são o pluck, que ele mapeia cada valor de origem, que geralmente é um objeto, para sua propriedade aninhada específica. Então, ele também vai receber um tipo, vai receber algumas properties também. E aí ele vai receber um operator function, porque ele não vai responder com dado, ele vai responder como se fosse uma outra operação. Então, ele vai mapear esse valor e vai passar para uma propriedade que você passou aqui. Você passou aqui essa property, e disso você vai ter uma outra operator function para ter alguma outra ação na sua requisição. Outro tipo de values é a parte do sample, que ele emite um valor emitido mais recentemente da fonte observable, sempre que um outro observable, o notificador, o emite. Porque você pode ter dois tipos de observable, um que só está notificando e um que está realmente fazendo as ações. Então, também vai passar um tipo, que vai ser o notifier, vai ter o monotype operator. O notifier, o que ele é? Ele é um observable que tem uma amostragem para o outro observable que você está acompanhando, que você está esperando a notificação dele. E aí, nisso, você vai ter qualquer tipo de dado para fazer essa notificação e retorna o monotype operator, que também é um único tipo de dado, um único retorno. Aí, voltando no famoso observable. Observable, acho que é o que eu mais vou falar na parte da RxJS. Então, voltando. Observable, por definição, é uma coleção que funciona de forma unidirecional, ou seja, ele emite notificações sempre que ocorre uma mudança em um de seus itens. A partir disto, podemos executar uma determinada ação. Então, como que a gente cria um observable geralmente? A gente vai ter um construtor observable, que vai receber a função subscribe. Então, o subscribe, ele vai, como diz o nome, ele vai se escrever no observable com um argumento e vai ficar observando o que ele está fazendo. Então, se você for fazer um primeiro exemplo na sua aplicação, você vai dar um import observable, vai importar ele do pacote da RxJS, vai criar uma concha observable, qualquer o nome que você queira. Dentro dele, você vai ter uma function subscribe. Você pode, nesse exemplo, setar um intervalo. E nisso, a cada subscriber, ele lança um next, que eu vou explicar mais para frente o que é. Que a cada next ele vai ter um Angular SP, para ele ter como evento, e vai ter um timeout de 1000. Então, a cada 1000, que no caso é um segundo, ele vai ter um evento que ele vai observar, que vai ser o Angular SP. Então, como que a gente se inscreve num observable? Se escrever um observable, ele é semelhante a você chamar uma função e fornecer um callback onde esses dados são entregues. Então, você vai dar um observable.subscribe, o nome, vai passar um iron function para ele e um console log. Ou qualquer outra forma que você queira exibir esses dados. E aí, beleza, você criou seu observable, você se inscreveu nele, você viu que tem um evento, mas como que a gente executa, de fato, para ter uma informação do observable? Dentro do observable, a gente tem um código, dentro da função de subscribe, que seria, volta aqui, seria essa função aqui, function subscriber, o const ID, isso é a função do subscribe. Então, dentro de cada subscribe, você vai ter uma função que ela vai fazer alguma ação dentro desse observable. Volta. Tá. Aí, beleza. Executando observables next. Lá naquele exemplo, quando a gente fez o subscriber next, eu lancei que para toda vez que tivesse um determinado evento que ele percebesse, ele lançasse o Angular SP. Mas o que é o next? Ele vai enviar um valor, um número, um string,
para você saber que depois de tal coisa, você vai fazer a próxima ação. Então, ele vai ser tipo, como o próprio nome diz, ele é o next, ele sinaliza qual é a próxima ação a ser tomada. Tem outro tipo de informação, que é o error, que você pode sinalizar qual é o erro ocorrido ou lançar um exception. Aí já entra na parte de um try-catch mais avançado, mais desenvolvido, que eu falei lá no começo da programação reativa. Então, se vocês forem ver, a maioria dos frameworks do Reactive-X, eles têm uma parte muito boa para tratamento de erros. Não vou me aprofundar tanto aqui, porque daria até uma talk só para falar disso. Mas a parte do error, basicamente, você chama o error, mas você tem como fazer uma exception muito bem tratada dentro dele. Depois disso, você pode ter o complete, que, como o nome diz, ele envia a notificação de que sua operação foi concluída, mas ele não passa nenhum valor, ele só vai passar o estado de que, beleza, você concluiu sua notificação que você estava esperando. Aí, aqui tem um exemplinho, que tem o import observable, tananã. Você cria um observable, dentro dele você passou a function subscribe, aí o código dessa função é o quê? Você vai ter o next 1, next 2, next 3, que seriam os próximos passos para essa função fazer, e depois disso você tem o subscriber complete, que seria quando o subscriber visse que, ok, você completou o que você estava esperando. Aí tem um segundo exemplo, que é bem parecido com o outro, mas aí, beleza, você foi até o 3 com next, você emitiu um complete, depois disso você passou outro next. Esse next, esse next 4, ele não vai ser exibido, por quê? Porque você já completou ele antes. Então, uma vez que você já fez um complete nessa função de subscriber desse observable, ele não vai voltar a chamar de novo, ele não vai ser entregue. Então, provavelmente, depois disso, ele retornaria um erro. Aí, o que você faria nesse caso? Você teria uma exceção, já sabendo que isso poderia acontecer no seu subscriber, você lançaria um try para lançar o next 1, next 2, next 3, teria o complete. Depois disso, você faria um catch error para ele devolver um erro caso ocorra isso. Então, a saída para ele executar essa coisa. Aí, voltando aos operators, eles são peças essenciais que possibilitam que os códigos assíncronos complexos sejam facilmente desenvolvidos de forma declarativa. Declarativa é o menos de código possível que você escrever e literalmente parece que você está escrevendo como se fosse um texto, de tão mais simples que fica o código. Pelo menos eu olho um código JavaScript normal, eu olho um código RxJS e parece que é um código mais fácil de entender. A gente tem operadores de tipo creation, que podem ser chamados como standalone functions, para criar um novo observable. Os pipeable creators, que é uma função que recebe um observable e retorna outro observable. Ele é uma operação pura, pois o observable anterior permanece inalterado. E aí temos as categorias além dessas, que é os creations, os transformations, que fazem transformação de dados, os filtering, que é para filtragem de dados, que funcionam parecidas com o filter normal. O joining, que é para fazer junção de informações. Multicasting, que é para passagem e recebimento de dados. Error handling, que é para o tratamento de erros. E utility, que é para outras funções mais aleatórias. Não tem a categoria muito certa. Tá, os pipeable operators é uma função que recebe um observable e retorna outro observable. Que ele é uma função... Nossa, eu voltei. Volta. Tá, o subscription, ele é um objeto que representa um recurso descartável, que ele só se baseia na execução do observable. Então, assim que o observable for executado, essa subscription ela vai morrer, porque não tem mais o que ficar esperando desse observable. Então, se você criar um código feito esse, você vai ter um interval do RxJS, você vai setar o interval, você vai criar uma subscription para isso, dentro da subscription você tem o subscribe. Aí, quando essa subscribe acabar, você vai ter um subscribe, que é você literalmente se desinscrever do observable que você estava observando. Então, você vai parar de acompanhar os eventos dele. Aí, o código mais completo seria você ter a subscription mãe, que seria o subscribe, console log e um first, e a subscription filha, que ela estava atrelada à outra. Então, quando uma fosse terminar, as duas iam ter um subscribe. Então, não ia ser um subscribe independente. Quando você tem, tipo, duas subscriptions juntas, a notificação que uma recebe ela é totalmente vinculada à outra. E o subjects, que ele é um tipo especial de observable, que ele permite que valores sejam multicasted para vários observers. Todo subject ele é um observable. Aí, dado um subject, você pode escrever nele por meio de um observer,
que vai passar a receber valores normalmente. Então, o que o observer faz, como o nome já diz, ele observa. Então, ele vai ficar basicamente olhando o que o seu observable está fazendo por meio do subject. Aí, do ponto de vista do observable, não se pode dizer se a execução do observable é vinda de um simples observable ou um subject unicast. Aí, um exemplo do subject, você vai ter um subject, um subscribe, você vai ter a notificação do next, e depois vai ter outra notificação do next, do B. Depois disso, você vai ter a informação do next 1, do next 2, mesma coisa que eu falei lá no começo. E aí, o log que ele exibiria nisso seria o observable A1, observable B1. Aí, beleza, ele vai rodar de novo next, aí os outros dois ia ter valor 2. E os schedulers, como o próprio nome já diz, ele cuida da parte de agendamento. Ele controla quando a subscription começa e quando as notificações vão ser entregues no nosso observable. Os schedulers eles são tanto uma estrutura de dados, quanto um contexto de execução, quanto um relógio virtual. Então, eles são várias funções juntas no mesmo componente. Aí, o código dessa parte é um pouquinho mais difícil. Você vai ter o observable e vai ter o async scheduler. Porque é assíncrono, como já é a base da programação reativa. Você vai criar um observable, dentro dele você vai ter o observer, aí de novo vai ter a função do next 1, next 2, next 3, a notificação de quando isso foi completo. Depois disso ele vai ter um pipe que vai ter um observer on e vai ter o async scheduler dele. Depois disso ele vai ter o console log que vai ser, antes de você se inscrever, você pega o valor tal, aí depois vai ter o tratamento de erro, de alguma coisa aconteceu errada, de que isso foi sucesso ou não. Aí esse seria o retorno que a gente ia ter. Até aqui tem alguma dúvida? Porque eu tinha colocado dúvida até cada parte da palestra. Ou deixa tudo para o final? Tá, vou deixar para o final. Tá, a segunda parte da palestra, a parte da RxJS era a parte mais pesada, que é muita informação, é outro paradigma, pelo menos quando eu estava estudando, eu meio que explodiu minha cabeça, que era muita informação, era muita coisa nova, mas saber o RxJS me ajudou bastante até para entender a parte de programação reativa em outras linguagens, tipo no Java que eu estou mexendo agora. Então, é um conceito muito importante da programação reativa, que você tendo uma boa base da programação reativa, com RxJS, ou seja lá a linguagem que você for mexer, você consegue se adaptar a qualquer outro framework ou biblioteca que seja baseado em reativo. Você já vai saber os conceitos principais, e quase todos vai ter essa parte do observer, vai ter o mono, vai ter o flux, vai ter N informações diferentes. Aí agora vem a parte mais leve, que é a parte do Lifecycle Hooks, e depois o Event Bind. O que são os Lifecycle Hooks? Todo componente Angular, ele tem um ciclo de vida. Então, ele nasce, ele é criado, ele vive, ele é executado, e depois ele morre, que ele é destruído. É igual a gente, em português mais claro. Então, como que isso é realizado? Ele cria um componente, renderiza esse componente, ele cria e renderiza seus filhos, se tiverem, ele verifica modificações nas propriedades e no DOM, ele realiza alterações que forem solicitadas ao longo do desenvolvimento, ele destrói esse componente e remove ele do DOM totalmente para liberar espaço da nossa aplicação. Aí o NG onChange. Ele é o primeiro Lifecycle Hook, que é chamado logo que a gente cria uma classe e o componente também é criado. Então, criou um componente, você já vai ter o NG onChange disparado no seu código. Ele também é chamado quando há alteração de propriedade dentro do seu componente. Então, ele criou o componente, já é disparado o NG onChange, e depois, se você está lá desenvolvendo, teve alguma alteração no seu componente, alguma mudança de estado ou qualquer outra coisa, o NG onChange vai disparar de novo, porque está sempre verificando essas coisas que mudam dentro do seu componente. O NG onInit, ele é a parte de inicialização, que ele é o segundo. Embora pareça que ele seja o primeiro, que ele tem a ver com o init, ele é o segundo Lifecycle Hooks que é executado. Ele é chamado depois do NG onChange e ele só é chamado uma única vez, quando inicializa o componente. Então, o change ele dispara quando você cria o componente, que querendo ou não, a mudança. Depois disso, já veio o init, que inicializa o componente, define e exibe suas propriedades de entrada para o próximo Lifecycle Hooks, que vai ser disparado.
Ele é o lifecycle mais importante do Angular porque ele alerta que um componente foi criado. E ele é recomendado para ser utilizado para buscar dados de fontes externas. Então, para você for passar a parte de leitura de API, consulta de alguma fonte externa, em outro site, qualquer coisa, você geralmente coloca no NG ou init, porque ele vai carregar essas informações primeiro, já que ele é o segundo que é chamado. Aí, o NG do check, ele é chamado durante todas as verificações de mudança, durante a execução, geralmente depois que o NG init é chamado. Então, o que ele faz? Ele checa o que está fazendo o seu componente depois que ele foi inicializado. Então, ele fica... Toda a verificação de mudança durante a execução, ele fica ali batendo no seu componente e vendo se ele está tendo alguma modificação. Depois disso, tem o NG After Content Init, que ele só é executado uma única vez também. Então, tem alguns que são executados várias vezes e tem uns que são executados poucas vezes. Que ele só é executado uma única vez, depois que o NG do check, que fica ali olhando as modificações, é chamado. Ele é semelhante, mas ele é projetado para visualização do componente só. Então, só quando seu componente vai para a fase de visualização, você vai exibir seu componente em algum lugar, o NG After Content Init ele é chamado, porque ele vai literalmente ver quando que seu conteúdo, o content, foi inicializado. Depois desse, você tem o NG After Content Checked, que é o hook chamado depois que o conteúdo projetado para visualização de um componente ele é inicializado. Então, depois que você teve o NG After Content Init, que verificou que a sua visualização foi inicializada, jogaram lá seu componente, e vem o NG After Content Checked, que vai ter o NG do check, que vai checar que foi visualizado, que ele sempre fica ali verificando, aí depois disso volta no NG After Content Check. São nomes bem parecidos, alguns têm as funções parecidas, mas todos têm uma ordem. Eu meio que já deixei nos slides na ordem que eles funcionariam numa aplicação, mas não necessariamente você tem que usar todos eles na sua aplicação. Você sempre vai ver qual é o melhor cenário para você implementar eles. Depois dele, a gente tem o NG After View Init, que ele é chamado após as visualizações dos componentes e seus subsequentes filhos. Então, beleza, você criou seu componente, você passou isso, você teve o After View Init, depois teve o After Content Checked, que checou seu componente que já foi inicializado, passou para a visualização, já teve a checagem do NG no check, aí você tem o After Content Init. Então, agora a parte do conteúdo. Vocês vão ver que, tipo, tem uns que tem a parte do After View e o After Content. O After View seria quando ele passa para a parte de visualização e o Content é quando ele vai realmente avaliar o conteúdo que tem dentro do seu componente. Que isso é executado uma vez, depois que o primeiro NG do check é chamado, que ele é semelhante ao NG do check, mas projetado para a visualização do componente. Volta. E aí tem o NG After View Checked, que ele é o penúltimo, que ele é executado após todos os demais. E o último, que é o NG On Destroy, que como o próprio nome já diz, ele destrói o seu componente. Que ele é chamado depois que tudo isso aconteceu, que o seu componente foi inicializado, foi renderizado, foi visualizado, o componente foi checado nos outros life cycles, ele vai destruir e remover do DOM o seu componente. Ele vai fazer uma limpeza do componente desde a desanexização dos event handlers, que é o tratamento de evento, até a desinscrição de todos os observables que tinha nele. Então, ele vai, tipo, matar todas as informações que tem nele. Aqui também tem um exemplo dos Lifecycle Rooks funcionando, para vocês testarem depois. Aí não tem dúvidas, vou passar direto. Tem um monte de gif de gatinho nos slides, que eu gosto de gato, gente, não é estranho. Embora não tenha nenhum ainda, mas eu gosto. Aí tem o Event Binding, que é o último tópico que eu vou falar. O que o Event Binding faz? Ele trata dos nossos eventos. Ele vai fazer a manipulação, tratamento e resposta dos nossos eventos. Então, a gente vai utilizar o Event Binding para vincular um código da aplicação a um determinado evento que é disparado pelo navegador. E o que a gente precisa saber para disparar um evento? A gente precisa saber qual elemento que vai emitir esse evento. Então, se ele vai ser emitido quando tem um clique num botão, se ele vai ser emitido quando o mouse passar por cima de algum campo, quando a pessoa apertar Enter, quando o usuário entra na página, enfim, você tem que saber qual que é o elemento ou qual a ação que ele está esperando para emitir esse evento.
qual que vai ser o nome do evento que vai ser emitido, que conforme eu vou passar, tem eventos de cliques, tem eventos de enter, tem evento de mouse por cima, evento de arrastar algo na tela, drag dropping, tem vários. E qual o nome do método do componente que será executado em resposta a esse evento. Sabendo tudo isso, você pode passar para o Event Bind. O mais famoso do Event Bind é um clique, que quando o mouse clica em algum elemento, ele é disparado. Então, você vai ter lá o seu componente. Vou tomar água rapidinho. Vai ter o componente, que vai ter o nome selector app, clique aqui. Aí aqui eu fiz o template dentro da HTML mesmo. Se vocês forem fazer o código na HTML normal, não dentro do próprio TypeScript, também diferente, vai funcionar. Então, você vai ter o componente botão, vai ter o evento de clique, e você vai clicar o método ao clicar. Aí vai ter a mensagenzinha me clique, tem um botãozinho e a mensagem. Aí, qual que seria o código do componente? Você ia ter uma click message, que você exporta, aí o método ao clicar, ele ia responder com essa mensagem click message, que ia ser estamos na live do Angular SP, ou qualquer outra mensagem que você passasse. Mas aí, o que acontece? O elemento é o button, o evento é o clique, e o método é o clicar. Então, quase todo evento que vocês for ver, vai ter a mesma dinâmica. Vai ser o elemento, vai ter que ter o evento, e qual que é uma função, que vocês podem criar qualquer nome, que essa função vai ter alguma coisa, vai ser um console log, vai ser um alert na tela, alguma ação ela tem que tomar. O key-up enter, ele ouve o pressionamento da tecla enter, e ele sinaliza que o usuário terminou de digitar. Então, geralmente em formulários, quando você não tem que ficar dando tab para ir para outro campo ou submeter o formulário, você ativa um key-up enter. Que aí a cada enter ele guarda essa informação e vai para outro campo. Aí o exemplo. Você ia ter um input box, você ia receber um key-up enter, e aí on enter no box value. Esse box aqui é outra sinalização de evento. E aí você ia ter um value que ia ser passado aqui dentro do parágrafo. Aí ele ia receber no enter esse valor, que ia ser um string, e ia armazenar esse valor para outra função. Mas aí o mais importante desse é, on enter, você pega esse valor e faz alguma coisa com ele, armazena, passa para alguma API, enfim. Mas quando o usuário apertar enter, nesse key-up enter, você vai pegar essa informação e passar para alguma outra parte do seu sistema. A gente tem vários outros eventos, tem o drag, que você também tem que criar um drag function, e o drop, que seria a parte de arrastar e soltar, como o próprio nome diz, que é aquelas partes que você pode arrastar algum arquivo para subir, tipo, no Google Drive. Aquilo provavelmente tem um drag and drop ali dentro, ainda mais se é do Google, deve ser de Angular também, aquele site. Então, com certeza, deve ter um drag and drop ali dentro. O drag over. O blur é quando você tira o mouse de cima, então ele meio que tem uma desfocada. O focus é quando você coloca algum elemento em foco do seu código, ele vai tomar alguma ação. O scroll é quando você está scrollando a página, então, por exemplo, você pode estar em uma página, você coloca para, quando o usuário começar a scrollar a página, aparece um pop-up com o contato da empresa. Você pode parar esse tipo de evento também. O submit, o usuário terminou de digitar alguma informação no formulário, você pode dar um submit que ele vai enviar essa informação para algum lugar. O clique é aquele que eu já falei, que é só o clique padrão, clicou no botão, clicou em algum lugar na tela, que seja um elemento clicável, digamos assim, não precisa ser um botão explicitamente, ele vai entender como um evento de clique. O db-click é para o caso de clique duplo, então, às vezes, se você tem alguma validação de alguma informação, você precisa de um clique duplo no seu navegador, você pode criar um evento do tipo db-click. O cut seria para quando você dá um Ctrl+X ou Command+X, dependendo do seu computador, se for Mac. Aí você vai cortar alguma informação, o copy é o Ctrl+C, o paste é o Ctrl+V. O key-up é quando você tá com o mouse em cima, tipo, digitando. O key-press é quando você aperta alguma tecla. E o key-down é quando você termina de apertar. Aí o evento relacionado ao mouse. Eu meio que fui separando por evento semelhante. O mouse up é quando o mouse vai para cima de algum elemento. O mouse down é quando ele sai desse elemento. E o mouse enter é quando o mouse entra em algum elemento. Aí aqui são as referências. Tanto da parte de Angular geral, a parte de RxJS e outras coisas. E era isso.
que eu tinha para passar. Aí são meus contatos de novo. Obrigada. E aí, galerinha, curtiram? Massa, hein, Camila? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Nós temos 3 perguntinhas aqui. Kátia, você quer começar a ler a primeira? Pode começar, Lana, eu vou na próxima. Boa. Então, vamos lá. É uma pergunta do Gabriel Nogueira. Ele queria saber se a melhor forma de iterar numa lista de objetos, já que no Angular 9 não se utiliza o map manual. Eu acho que sim. Eu não cheguei a fazer nenhum projeto com Angular 9. No último projeto que eu atuei, a gente estava migrando para o 7 ainda. Era um tanto legadinho o projeto. Mas eu acho que seria a melhor forma de interar essas informações. Tanto pelos N pontos da programação reativa, quanto pela simplicidade do código também. Boa. Legal. Camila, a próxima é do Matheus Gomes. Ele quer saber se você já teve alguma experiência com criação de estado global com RxJS. Que eu me lembre, não. Mas eu posso dar uma pesquisada sobre, aí eu incluo nas referências depois. Tá bom, obrigada. Né? Tem mais uma pergunta aqui do Danilo. Ele disse que ainda está estudando sobre o paradigma reativo, mas o conceito lembrou bastante o funcionamento de WebSockets. Isso faz sentido? Ele pergunta, faz sentido a minha dúvida? É que o WebSocket, me corrige se eu estiver errado, ele meio que faz o funcionamento bidirecional das requisições. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a parte do assíncrono, de receber as informações, mas aí teria outros N fatores, tipo, como esse WebSocket foi construído. Mas eu acho que o conceito do WebSocket em si eu achei parecido, que ele é bidirecional, e eu acho que ele pode ser assíncrono também. Então, eu acho parecido o conceito, mas aí teria que ver se esse WebSocket é o seu conceito ou o código em si que ele está falando. Tipo, se for em Node.js, vai ser bem mais parecido, provavelmente. Boa. A gente tem mais uma aqui, ó, da Alessandra Souza. Uma dúvida sobre RxJS de iniciante. Como seria encadear umas 3 chamadas endpoints diferentes e retornar tudo num objeto só? Bom, acho que você poderia passar esses endpoints lá no NGINIT. Se alguém souber, também pode me corrigir, gente. Poderia passar esses endpoints no NGINIT, armazenar essas respostas e aí fazer essa concatenação com um fork join para esse objeto, para fazer um join dessas informações. Não tenho certeza se é assim. Boa. Tem mais uma aqui, o Kátia, quer mandar? Da Thalita Barbosa. Qual que é a melhor forma de fazer uma renderização de componente condicional no Angular? Um componente condicional seria um que é só exibido com alguma condição? Acho que é, né? Provavelmente. Acho que você poderia fazer uma validação nele, até algum evento serviria. Então, dependendo de algum evento que foi emitido, você pode exibir esse componente depois. Tem mais uma, acho que aí, Mayara, do Romário. A última do Romário? Boa. Acho que é a última, né? Existe algum manual ou dicionário completo das tags do Angular? A documentação acho a coisa mais completa. Acho a documentação do Angular muito boa, e do XJS também, consequentemente. Então, acho que a documentação acho que é uma das melhores fontes. E tem o curso da Loiane também, que é muito bom. Que eu fiz, aliás. Boa. Eu acho que tem mais uma, Lana. Tem mais uma? Do Arthur. Vamos fazer a última, então. E aí a gente... Sim, a Loiane vai entrar daqui a pouco. Acho que dá sim. Dá. Vamos lá, do Arthur Ribeiro, então. Qual a diferença do
Truth Time ou do pro The Bounce Time. Não sei se eu falei direito. O The Bounce Time, eu achei ele bem parecido com o Throttle Time, só que eu acho que ele tem, eu não lembro exatamente, acho que ele tem mais condições pro retorno dele. Ou ele pode retornar mais algum tipo de dado, não tenho certeza, mas eles são bem parecidos. Boa. Beleza, muito obrigado, Camila, pela apresentação. Nada. Foi sensacional. Obrigada, Camila. A galera gostou bastante. Pessoal, lembra aí que a gente, no final, tem um sorteio de ingressos para o NG Conf 2020, hein? Então, vamos prestar atenção aí nas palestras, fazerem perguntas, tirarem dúvidas, que no final temos o